Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de nossa página. Hoje vou fazer um quadrinho de crochê repleto do ponto pipoca. Este quadrinho tem 8 por 8 centímetros e com 16 dele você faz uma almofada incrível. Vou uni-los com uma emenda muito resistente, por ter muitos pontos de cruzamento. Utilizei para fazer este trabalho a linha amigurumi, mas você pode utilizar qualquer linha, a única coisa que vai variar é o tamanho do seu quadro. E agulha 1,75 mm. Para iniciar o trabalho, faça um nó. E na sequência, 6 correntinhas. Feche o anel na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar agora 8 pontos baixos dentro do anel, de modo que complete a volta. Se gosta de nossos vídeos e sempre quer ver nosso conteúdo, curta nossa página e interaja conosco nos comentários. Me diga hoje como você aprendeu a fazer crochê. Com familiares, com videoaulas, como foi? Eu aprendi com familiares, temos muitas crocheteiras na família. Minha avó, com 87 anos, ainda faz crochê todos os dias. No primeiro ponto baixo que fez, feche com um ponto baixíssimo. Suba agora com 4 correntinhas. Vamos fazer o primeiro ponto pipoca, com pontos altos duplos, de 2 laçadas na agulha e no mesmo ponto que subiu as correntinhas, puxe a linha. Na altura de um ponto alto, tire 2 fios e os últimos 2 fios. Este é o ponto alto duplo, você fará boa parte do trabalho com ele. Faça novamente outro ponto alto duplo no mesmo lugar onde fez o ponto anterior, no mesmo ponto de base que fez o ponto anterior, temos aqui 3 pontos altos duplos. Faça agora o quarto ponto alto duplo e o quinto ponto alto duplo. As nossas pipocas serão formadas por 5 pontos altos duplos cada uma. Após fazer os 5 pontos, considerando as correntinhas que subimos o trabalho, vire o trabalho, pegue a última correntinha, a quarta de cima, no fio e feche essa pipoca. Puxe o fio, tente deixar este ponto bem apertado. Puxe o fio e finalize este fio que você já tinha na agulha. Agora feche o ponto, faça 3 correntinhas. Dê 2 laçadas, vire o trabalho, no próximo ponto baixo do anel, inicie outra pipoca. Faça 5 pontos altos duplos dentro do mesmo ponto baixo de base. Você fará em cada ponto baixo de base do anel um ponto pipoca. Você deverá totalizar 8 pontos pipoca nesta primeira carreira. Aqui temos 5 pontos altos duplo, vire o trabalho. No primeiro ponto alto duplo que fez, puxe a linha. Deixe o ponto bem apertado para que a pipoca fique bem bonita. Finalize a linha que tem na agulha e prenda o ponto. Agora faça 3 correntinhas. Vire o trabalho. E faça novamente o próximo ponto pipoca no próximo ponto de baixo de base. Assim você fará por toda a carreira.
Farei as minhas aqui e logo volto. Você terá 8 pipocas com espaçamento de 3 correntinhas entre elas. Aqui já fiz as minhas. Após fazer as 3 correntinhas, prenda bem no topo da pipoca, onde unimos os pontos, prenda a linha com um ponto baixíssimo. Agora, no espacinho das correntinhas entre as pipocas, faça um ponto baixo. Suba 3 correntinhas de 2 laçadas e vamos fazer novamente uma pipoca, como fizemos na carreira anterior. É igual. Faça 4 pontos altos duplos, pois já vamos considerar um ponto alto as correntinhas que subimos o trabalho. Temos 4 pontos altos duplo. Agora o quinto. Vire o trabalho. Na 4ª correntinha por trás que subiu o trabalho, prenda a linha com um ponto bem apertado, finalize este ponto, faça 3 correntinhas de 2 laçadas, vire o trabalho e dentro deste mesmo espaço ainda faça outro ponto pipoca. Trabalhe 5 pontos altos duplos. Em cada espaço das correntinhas, você fará 2 pontos pipoca dentro deles, com espaçamento de 3 correntinhas entre eles. Temos aqui os 5 pontos altos duplo, vire o trabalho e no primeiro ponto alto duplo, no topo dele, puxe a linha, finalize o ponto, faça 3 correntinhas. Esta carreira você totalizará de 16 pontos pipoca. Aqui já tem os 16 pontos pipocas feito. Faça as últimas 3 correntinhas e no topo do primeiro ponto pipoca que fez, prenda com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com esta cor já finalizamos. Veja como fica o centro do nosso quadrinho. Agora pegue a outra cor que vai utilizar, eu vou utilizar branco, e prenda esta linha com um nó bem no meio do espaço de 3 correntinhas. Pode ser em qualquer um dos espaços de 3 correntinhas. Faça um nó, puxe a linha e prenda com a agulha, suba 4 correntinhas. Dê 2 laçadas e faça um ponto alto duplo. Puxe, tire 2 fios, 2 e 2. Faça mais um ponto alto duplo ainda nesse espaço das correntinhas. Este bloco faz parte de meio canto, que vamos finalizar ele quando fechar a carreira. No próximo espaço das correntinhas, faça 4 pontos altos. Fizemos o primeiro, agora o segundo ponto alto. Terceiro ponto alto e agora o quarto. No próximo espaço das correntinhas, faça novamente 4 pontos altos. Você fará isso até ter 3 blocos de 4 pontos altos. Aqui temos o segundo bloco de 4 pontos altos. Agora vamos fazer o terceiro.
Após completar estes blocos, vamos fazer o canto de 2 laçadas e no próximo espaço das correntinhas, faça 3 pontos altos duplos. Fizemos o primeiro, agora o segundo ponto alto duplo de 2 laçadas na agulha, puxe o fio na altura de um ponto alto e comece a tirar de 2 em 2 fios da agulha. Agora o terceiro ponto alto duplo. Faça 3 correntinhas. E novamente 3 pontos altos duplo neste espaço das correntinhas para fechar o leque que forma o canto do nosso quadrinho. Agora você vai iniciar a fazer os blocos de novo e nos próximos 3 espacinhos das correntinhas, faça blocos com 4 pontos altos. E assim você completará a carreira, fazendo os cantos e os blocos do meio com pontos altos. Veja. 3 blocos de 4 pontos. E este é o leque que vamos fechar quando completar a carreira do canto. Vamos agora finalizar esta carreira. Faça a outra metade do leque que falta para finalizar o canto, com 3 pontos altos duplo, 3 correntinhas e na quarta correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha extra, pode cortar a linha. Com esta cor já finalizamos. Agora vamos emendá-los. Para utilizar estes quadrinhos, o ideal é que você tenha todos eles feitos para fazer o seu trabalho, para então emendá-los. Sempre você fará as emendas na horizontal primeiro e depois na vertical. Pegue a linha que vai usar para emendar e dobre um pedaço. Este fio mais curto você irá arrematar depois. Depois pegue as alcinhas de baixo da segunda correntinha dos cantos, sempre na sequência da direita e depois da esquerda. Puxe a ponta deste fio que irá usar para emendar. Deixe o fio mais curto para arrematar depois. Passe o fio do novelo por entre os quadrinhos, de modo que você segura ele para baixo. Puxe a linha para firmar esta linha aos quadrinhos. Você irá unir sempre o fio que fica abaixo das correntinhas. Então pegue do lado direito esse fiozinho e depois do lado esquerdo. Deixe a linha para baixo que irá utilizar para emendar. Pegue do lado direito e agora do lado esquerdo. Desse modo, puxe a linha por todos os fios. No início é um pouco difícil para manusear, mas logo o trabalho vai ficando mais firme e fica mais prático de emendar. Na próxima correntinha, pegue do lado direito, do lado esquerdo e puxe a linha. Sempre cuide para trabalhar com a linha que vem do novelo. Puxe a linha por todos os fios. Lado direito, agora esquerdo. Puxe a linha. Essa emenda é muito simples e fica muito bonita em qualquer trabalho. E vá fazendo essa costura. Eu vou fazer até em cima, até finalizar este quadro, e vou emendar os próximos 2 para você ver como pula para os próximos quadros. Mas basicamente é a mesma coisa. Aqui cheguei ao final. Agora vou emendar os próximos 2 quadros para você entender bem. Farei o último ponto destes quadros aqui. Agora pego o quadro que fica do lado direito
Na correntinha que fica no meio do canto, é a segunda, pegue o fio de baixo. Agora pegue o quadro que ficará na esquerda, a segunda correntinha do meio do canto, o fio que fica embaixo. Puxe a linha que está emendando por entre os 3 fios. Agora pegue na direita, na esquerda, sempre o próximo fio. Não pule correntinhas no meio, senão o trabalho pode ficar meio torto. Sempre pegue as próximas correntinhas, não pule. Na direita, na esquerda e puxe o fio. Veja que é sempre a mesma coisa. E a costura vai ficando completa. Olha, nem dá para ver que tem emenda. Agora eu vou fazer no outro sentido para você ver como faz a interseção, quando vai cruzar então a emenda dos quadros. Faço os últimos pontos, agora farei o último. Então, puxe um pouco a correntinha de modo a passar em cima desta costura. E logo do outro lado já pegue os primeiros pontos a emendar. Sempre as correntinhas de baixo. Puxe o fio. Veja, ela fica um pouquinho mais comprida. E siga fazendo a costura direita e esquerda até finalizar o trabalho. É por isso que é importante você fazer sempre na horizontal todas as emendas primeiros e depois na vertical, para que esse fio que cruza a emenda fique sempre do mesmo lado. Espero que tenham gostado deste modelo. Muito obrigado por nos ter assistido e até a próxima!